Caião, a fé no Evangelho e a prática do mesmo dispensaria o uso das Escrituras como um meio de informação em um dado momento da vida da pessoa? Não, não dispensa. Ela não dispensa, no sentido de, eu não preciso. Já entendi. Não preciso mais, porque eu creio. Justamente porque eu creio é que eu leio. Estou lendo há 46 anos no mesmo livro. Eu já mandei remodelá-lo não sei quantas vezes, porque ele vai ficando todo quebrado, de tanto que eu leio. Agora, eu não preciso do livro, porque o livro não é talismã de nada para mim. Ele só contém uma informação que durante muitos anos ele não conteve, porque ele nem existia. Mas essa informação existia sem livro. Ela precede o livro. Ela existia sem o livro. Como ela existe sem o livro. Agora, o livro existe com a informação, mas não serve para nada se não houver fé, experiência naquilo que é promessa feita, como informação no Evangelho contido nesse livro. Mas o livro começou a ser elaborado e juntado, a parte velha dos hebreus com a parte nova dos cristãos, começou a ser juntado e foi definitivamente juntado, e chamando de cânon sagrado, que é uma invenção humana, chamar disso. E isso foi algo que ocorreu a partir do quarto século. Durante os primeiros 400 anos, os discípulos de Jesus viveram sem livro. Só eu passando o que eu tinha aprendido, eu ensinava e assim por diante. De modo que são os cristãos do quarto século para cá, que são filhos do cristianismo, e os do século XVI para cá, que são filhos do protestantismo, é que tem esse culto ao livro. Você imagina, não existia isso aqui até 12 anos atrás. Smartphone. Tinha celular, telefone, mas isso aqui... Esse computador de com bordo. Tudo que tem aqui dentro não existia. Aí eu aqui começo a fazer coisas aqui, eu posto uma foto na rede social, faço lives aqui, tantas quantas eu queira, vou atingindo pessoas. Aí suponha que daqui a 1000 anos a questão seja exatamente essa, substitua a sua questão e ao invés de livro e informação, bote smartphones. E você vai ver que a resposta é a mesma e a pergunta é ridícula, do ponto de vista da cronologia histórica. Porque o livro não existia tanto quanto o smartphone não existia até 12 anos atrás. E o livro passou a existir como livro, com essas coisas ajuntadas, essas informações selecionadas, porque um monte de coisas ficaram fora. Essas foram ditas e cridas como sendo coerentes. Eu concordo com a escolha, pessoalmente. Conhecendo as que ficaram fora, eu concordo com a escolha. Com o que está dentro. Mas sei que isso aconteceu como tecnologia de informação, do mesmo modo que o smartphone chegou para nós como tecnologia de informação, o livro chegou para eles no quarto século como tecnologia de informação, e no século XVI, quando Gutenberg inventou a prensa, aí foi o smartphone que perdurou até outro dia. Mas associar uma coisa a outra é tão patético quanto associar a palavra de Deus ao smartphone. É associar a palavra de Deus ao livro. O smartphone viabiliza, é uma mídia. Assim como o livro é uma mídia. O livro é uma mídia. Mas a palavra existe sem livro, apesar de livro e às vezes até contra o livro. Ela vive. Agora, ela não é uma invenção de cada dia, não é um dado existencial que eu invento para mim conforme a minha emoção. Eu tenho todos os balizamentos da história, primeiro oral,
contada e repetida acerca de Jesus. Aí os pequenos registros que começaram, primeiro Marcos, depois Mateus, depois Lucas, depois João. Paulo já tinha começado a escrever cartas de exortação. A primeira epístola dele aos Tessalonicenses é profundamente baseada no livro pseudo-epígrafe de Enoque. Tem texto ali de Tessalonicenses 1 que diz: quando se manifestar o Filho do Homem, o Filho de Deus, quando ele se manifestar e vier com as suas milícias, com os anjos dos céus, sim, tomando vingança contra todos que não conhecem a Deus e contra todos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A única coisa que ele interpolou aí foi o Evangelho, a menção ao Evangelho de Jesus, porque o texto inteiro, inclusive está aqui no meu livro Nefilim, você tem o livro de Enoque quase todo transcrito aqui. Olha, nos diálogos do pessoal, dos personagens. Ontem eu estava relendo um pedacinho do meu livro, que eu já não pegava nele para dar uma olhada, sei lá, 15 anos. Aí eu dei uma folheada rápida e de novo eu falei, olha só, Paulo, em Tessalonicenses, está citando no primeiro capítulo da epístola quase que integralmente o livro de Enoque. Agora, por quê? O livro de Enoque não está na Bíblia, no livro, foi deixado fora, mas tanto Jesus quanto os apóstolos citaram as ideias do livro de Enoque o tempo todo. Paulo bastante. Inclusive em 2 Coríntios 12, a história de ter ido ao terceiro céu. É uma cosmologia do livro de Enoque. Terceiro céu é uma expressão de Enoque. E todos os níveis das dimensões dos céus. Até essa expressão que a gente vê no Evangelho o tempo todo, porque o reino dos céus, essa é uma expressão cunhada no livro de Enoque. Os céus dos céus, tudo isso. Então, a verdade sempre foi a verdade, viajando, como Paulo diz, que toda a Escritura inspirada por Deus é inspirada por Deus e é útil para um monte de coisas. Examinai tudo e retende o que é bom. E agora, respondendo a sua pergunta, todo mundo que creu no Evangelho de Cristo até o 4º século creu na palavra que ouviu. Não tinha livro. Essa história de eu ir ali pregar, aí o cara me vê dizendo, vamos abrir na carta de Paulo, é um negócio totalmente cultural. Ok. E alienígena até. Porque Paulo nunca leu carta de Paulo nenhuma, nem de Pedro, nem de ninguém. O cara ficava em pé num lugar e começava a falar. Começava a falar do que Jesus era, de quem Jesus era, do que ele ensinava, do que ele fazia, do que ele prometera. Isso era a palavra. Com base no que tinham visto, ouvido dele, repetiam e aplicavam, repetiam e aplicavam. Até que muitos começaram a tentar empreender algumas narrativas escritas. Aí Marcos botou a dele lá, que serve de pedra angular para medir, porque ele escreveu com as lembranças de Pedro. Então está tudo vivo, simples em Marcos. Aí vem Mateus e agrega os parábolas e os chamados oráculos do Senhor, que está compreendido aqui entre Mateus 5 e final do capítulo 7. E um monte de parábolas que não estão em Marcos. Outras estão. As narrativas de cura são muito semelhantes, são quase todas as mesmas. Aí vem Lucas e diz, olha, depois que todo mundo fez tanta coisa, já havia alguns feitos, algumas narrativas, ele disse, pareceu bem a mim escrutinar, examinar, pesquisar, entrevistar,
as pessoas que estão vivas e dá por ordem, de maneira mais ordenada possível. Foi o que ele fez no Evangelho de Lucas. E João, como eu disse ontem, é uma mensagem, não vou repetir tudo que eu falei ontem. Tá aí. Mas, durante anos, as pessoas creram porque outras falaram. Não é porque elas leram, não foi porque elas foram alcançadas pelos meios midiáticos que a gente vem usando e que muda de tempo em tempo. Quem sabe daqui a mais uns 10, 15 anos, eu vou poder, ao invés de pedir para as pessoas assistirem projeções ou fazerem o download do Papo de Graça, elas vão poder assistir o meu holograma com você. Sentadinho lá na sentado sala. E da gente sentado lá, conversando. Dentro da casa da pessoa. Toda a sensação de 3D do processo vai mudar. Aí vão perguntar, escuta. Isso. Fazer a mesma pergunta. É porque a humanidade parece que não sabe se lembrar de como as coisas são, foram e iniciaram. Cada vez parece que a gente quer que o mundo recomece a nossa imagem e semelhança de acordo com as tecnologias e as mídias do nosso tempo. É um mundo sem contexto. Né? E aí a gente vai incorporando as mídias às necessidades espirituais. Senão ele pregou sem ler a Bíblia no celular dele. Até uns 4 anos atrás, se você visse um pregador pregando e lendo a Bíblia no celular, boa parte da congregação o estaria criticando na mente, sentindo falta da leitura com páginas. Com páginas, Deus está presente. O smartphone não, é em mundano. PDF não. É mundano. Em PDF não. É. Agora já está todo mundo, você não vê mais nem Bíblia, você só vê os caras assim, né? Para lá e para cá. O pastor leva um iPad. Um iPad. Para lá e fica para cima e para baixo. Só não é tão bom porque não dá para dar com o iPad na cabeça do pseudo-possesso da reunião. Sim, para demônios não tem que ser mais claro. Não se recomenda, é muito caro expulsar demônio quebrando o iPad na cabeça. Pode quebrar a tela. É. Mas e aí, Braulinho? Cara, você falou de quarto século. Você falou, ó, o negócio foi documentado no quarto século. E as cartas dos caras, Paulo, os evangelhos, eles ficaram onde? Rodando nas igrejas. Ficaram guardadas em algum... Não, cópias. E ele mesmo diz, olha, o que eu mandei para vocês, leiam na igreja tal, leiam no lugar tal. Então ficou rodando. Rodava. Rodava como, meu Deus. Entendi. Antes de existir tudo que a gente tem, as coisas legais rodavam. Ficava rodando. Era. Aí eu li um livro legal pra caramba, você quer ler? Me empresta. Quero. Aí você dava, nem o outro, não precisava pedir emprestado, você dava para ele ler. Quando ele acabava, ele te devolvia. E você saía rodando um livro. Hoje em dia você diz, espera, eu te mandei. Tá aí, já tá aí. Vira pra cá e continua. Caminha aí pra mim. É. Tá rodando. E o assunto e a vida segue. Então, meu Deus, eu dou graças a Deus por ter nascido ainda no século XIX. Sabe por quê? Por quê, Porque cara? quando eu nasci no século XX, na década de 50, Manaus ainda estava no século XIX. Então eu peguei aquele comportamento do século XIX, toda aquela solenidade. Por que eu gosto tanto de Bengala? Isso era normal no século XIX, início do século XX. Rolava aí. Minha casa, meu pai, por defeito físico, então ainda precisava de uma o tempo todo. Mas mesmo quem não precisava, andava com a sua. Achava uma coisa, pra empurrava ficar cutucando outra. as coisas. Cutucando, chamando de longe, ou puxando. Puxando o negócio. Ou só para andar na rua mesmo. É. Dava aquela sensação de que você tem algo na sua mão. Eu sei qual é. É gostoso. Então, mas hoje em dia, aí o século XX. Aí eu entrei no século XX como baby boomer, mudei para o Rio. Aí no Rio eu entrei no século XX. Quando eu fui para o Rio, com 10 para 11 anos. E aí logo eu entrei no mais avançado do século XX, cara, movimento hippie. O que hoje você tem de tecnologia como avanço
O movimento hippie significou de avanço, de destecnologização. Era uma startup às avessas? É, às avessas, era uma startup às avessas. É um start down. Start down. E aí depois o futuro chegou. Então eu tive o privilégio de viver três momentos muito especiais da civilização humana. De alteração. E ainda estou por aqui. Ainda vou ver, se Deus permitir, muita inteligência artificial. Um quarto momento. Vou estar aqui para responder muitas perguntas sobre o Evangelho e a inteligência artificial e um monte de coisas. De modo que eu peço que Deus me dê um pouco mais de vida e saúde, só para que a minha utilidade entre num outro tempo da história. Os caras podem criar entre aspas, assim, um Jesus da inteligência artificial. Ah, mas vai ter. Bota a escritura toda na parada. Não tem a menor dúvida de que haverá. E ele vai ter a resposta. Um Jesus de inteligência artificial. Um Jesus online. E que vai ser um porre. Porque o ensino de Jesus anunciado por uma inteligência artificial vai cumprir de fato agora sim o que Nietzsche tinha dito. O Nietzsche disse eu não me lembro mais se foi no mito do super-homem que ele falou exatamente sobre isso, ou se foi num dos pedaços de Assim Fala Zaratustra, que ele disse que lendo os evangelhos, eu li muito Nietzsche, li quase tudo, mas nem sempre eu sei em que livro exatamente ele falou aquilo. São livros pequenos e são vários. E ele disse que lendo os evangelhos, Jesus não o impressionou porque ele não conseguiu encontrar uma única gota de alma humana pingando em Jesus. Só porque Jesus andava sem dúvida, sem medo. E o Nietzsche era um cara muito angustiado, amedrontado, aflito, duvidoso. É uma questão de alma. Aí ele não encontrou ele em Jesus. Como ele não encontraria em mim também. Mas esse cara está sem dúvida. Como tem muita gente, você sabe que tem um monte de gente que não gosta de mim porque eu não ando com dúvidas. Aí eu encontro gente, eu ouço dizer de pessoas que dizem, ele acha você assim, 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 elogia, mas não gosta de ti porque aparentemente você não tem dúvida. Até quando a tua vida está na maior desgraça, você fala naquilo com fé. Pô, desculpa, eu não posso inventar dúvidas que eu não tenho só para atender a demanda de pseudo-humanização dessas pessoas a meu respeito. Mas voltando à inteligência artificial, sim. Um Jesus de inteligência artificial, esse sim não tem uma gota de compaixão. Não existe Jesus e a Cirofinícia. Ou seja, que é quebrar o que ele mesmo tinha dito. Um Jesus que se desobedece por amor, que ele desobedece o que ele mesmo tinha dito por amor. Ele se desdiz. Se desdiz. Eu não quero ver ninguém, vou descansar, estou morto. Por isso eu vim para fora da fronteira, lá para além de Aco, hoje no Líbano, a região Ciro-Fenícia. Mas aquela mulher cuja filha estava horrivelmente endemoniada vai lá e bate, arromba e entra, discute com ele e o vence. E ele diz, mulher, grande é a tua fé. Essa inteligência artificial não vai saber voltar depois de ter ido assim. Não vai saber a hora de chorar. Não vai saber. Ontem eu estava falando para minha neta, que faz psicologia, e falando para o meu neto Mateus, que vai ter que pensar no que fazer daqui a pouco. Eu falei, olha, escolham as profissões que a inteligência artificial não vai substituir logo ou tão cedo. Eu falei, por exemplo, psicologia é uma delas. Não vai rolar. Não vai rolar, cara. Ele pode te dar todos os conselhos certos, mas empatia, não. Ou até aquela coisa de chegar e fazer o impensável. Porque a inteligência artificial segue lógicas pensáveis, são
algoritmos de nexos. E a existência humana, às vezes, quebra os nexos para poder ser vida. Sim. Quebra o nexo. É. Então, esse é um espaço onde o Evangelho habita. O perdão quebra o nexo. Quebra totalmente o O nexo. perdão é a destruição Ele do acaba com a lógica do direito, da raiva, da vingança. Quebra tudo. Né? Uma palavra até, de certa forma, corriqueira hoje, perdão. Todo mundo fala disso, né? Mas para praticar, a prática do perdão é que muda o mundo. E muda a vida pessoal, muda a família, muda qualquer coisa. Cura traumas. Sem perdão, traumas não são curados. Tem que ensinar isso para Freud, para todo mundo. Olha, sem perdão não tem conclusão, entendeu? Não fecha, não. Você despede o cara só sabendo por que ele é como ele é. Mas você não o conclui para o bem dele. A menos que ele crie um mecanismo de evasão ou de desprezo do passado. Isso. Mas aí, ao desprezar o passado, ou desconsiderar, ou se desemocionalizar forçadamente para o passado, sem a consciência de perdão, ele só vai criar uma outra acumulação, com uma outra cara, um outro nome, uma outra situação psicológica com a qual ele vai ter que dar, porque as coisas se transmudam, mas não se transformam se não forem saradas pelo perdão.